O robô de leads, ele funciona em cima da API oficial do Telegram. Dessa forma, ele segue as diretrizes impostas por ela. Em algumas ocasiões, vocês podem acabar tomando flood ou banimento em suas contas, ou até mesmo acabar levando banimento no seu grupo. Tudo isso parte do algoritmo do Telegram. Nesse vídeo, vamos aprender algumas diretrizes e métodos para evitar que isso aconteça. Então, a recomendação é que você assista esse vídeo até o final. Bora lá! A primeira coisa que devemos compreender é que existem limites e que você deve usar a ferramenta de forma muito consciente. O Telegram, ele permite no máximo 50 adições por conta. Isso considerando que a conta já está aquecida. Caso essa conta receba denúncias, esse valor pode diminuir, fazendo a conta ficar com status de flood, antes mesmo de completar o limite diário de adições. Uma das formas de você ver se a sua conta pegou alguma restrição é realizando uma consulta no Spambot. Pelo próprio robô você consegue ver isso. Outro limite que não é falado no Telegram, mas que vemos no dia a dia, é o limite de adições diárias em grupo. Você não deve fazer mais de 1000 adições no seu grupo no mesmo dia, nem mesmo adicionar os membros de uma forma muito rápida. Isso pode fazer o seu grupo entrar em spam. Além disso, outro motivo que pode levar o mesmo a ser marcado como spam é receber um número alto de denúncias em um curto intervalo de tempo. Como você pode detectar se o seu grupo está em spam? Bem, normalmente você observa a queda no número de membros. Ao adicionar os membros, eles saem imediatamente. As contas que participam das adições nesse grupo são banidas com frequência também. Se você identificou que o seu grupo está em spam, você pode executar as seguintes ações. Deixe ele isolado, sem adicionar, faça apenas as suas postagens nele. Após uns 10 dias, tente adicionar membros novamente em seu grupo usando uma ou duas contas. Enquanto isso, não fique parado. Já crie um novo grupo e já comece a trabalhar nele. O ideal, na verdade, é que você já tenha outros grupos. Isso é um conceito básico de contingência. Por exemplo, é muito melhor você ter 2 grupos de 25 mil membros cada do que um grupo com 50 mil. Caso tenha exagerado nas adições e tenha adicionado muito rápido, pode acontecer do seu grupo ser floodado, que é um comportamento típico de spam. Faça um ajuste nas suas tarefas e aumente o intervalo de adições. O importante não é adicionar rápido, mas sim de forma automática. Não faz sentido querer adicionar 1000 membros em 1 minuto. Deixe um intervalo maior e enquanto o robô e as contas trabalham para você, use esse tempo para trabalhar em outras tarefas. Crie criativos, vai ver um filme, enfim, deixe ele lá quietinho trabalhando. Outra coisa que pode acontecer é você tomar flood ou banimento em suas contas, mesmo com um grupo normal. Isso acontece quando o Telegram detecta algum comportamento suspeito nas suas contas. Quando o banimento acontecer em suas contas isoladamente, isso é normal, faz parte do jogo. Elas podem ter sofrido algumas denúncias. A maneira de diminuir essas denúncias é você ter um grupo bom, organizado, com conteúdo de valor e que não gere polarização. Nesse caso, não precisa se apegar em perder algumas contas. Porém, se você levou banimento em massa em suas contas, preste bastante atenção em que eu vou dizer agora. Essa informação você só encontra em mentorias acima de R$1000. Então vamos lá. Quando isso acontece, você precisa manter a calma e pensar de maneira lógica. Se você tem muitas contas banidas, é porque teve um cruzamento de dados pelo Telegram, ou seja, o comportamento de uma conta foi replicada em outras. Você não adotou nenhum conceito de contingência. Você precisa dividir as ações que suas contas fazem. Como você pode fazer isso? Bom, existem inúmeras maneiras do Telegram cruzar os dados das contas, como por exemplo, o dispositivo que suas contas estão, a API que elas estão conectadas, os grupos que elas estão sendo usadas, o IP que elas estão conectadas, tudo isso cria um fingerprint, que é uma identidade da sua conta. Tá, entendi, mas como faço para diferenciá-las? Se você chegou até aqui, é porque você já está em um nível mais avançado e percebeu que para multiplicar os ganhos na internet, seja por aqui, vendendo pelo Telegram, ou até mesmo pelo Facebook, você precisa de escala e contingência.
A vantagem aqui no Telegram é que um perfil ou uma conta, como você prefira chamar, você adquire em média por uns R$ 2,50. Já um perfil ou BM do Facebook custa mais de R$ 100. Então, como criar contas que performam bem? Bom, ao criar uma nova conta, é importante seguir essas dicas. Quando você criar uma conta, o Telegram precisa entender que essa conta vai ser usada por uma pessoa real. Pense no seguinte cenário. Você acaba de comprar um número virtual e cria uma conta. Em seguida, adiciona 50 membros em um grupo que você acabou de criar. Isso seria o comportamento de uma pessoa que acabou de criar uma conta? Bom, obviamente não, né? Para que essa conta seja humanizada, entre aspas, ela precisa de uma interação real com grupos e outras contas. Para isso, a gente fez um processo chamado aquecimento de contas ou aquecimento de perfil. Esse aquecimento é recomendado que seja feito por pelo menos 3 dias. O aquecimento nada mais é do que você colocar uma foto de perfil, criar um username para sua conta e principalmente entrar em grupos e canais movimentados do Telegram, onde existam conversas constantemente. É bom também adicionar um contato nessa conta e enviar mensagens para um amigo, ou seja, fazer um uso real da conta, só para depois começar o processo de adicionar membros, pois dessa forma a conta já vai estar maturada e desbloqueada para adicionar os tão sonhados 50 membros diários. Quando ela atinge o status de flood antes de adicionar, é bem provável que ela ainda não esteja pronta ou que já tenha sofrido algumas denúncias. Caso você deseje criar várias contas no mesmo dia, não aconselhamos ultrapassar as 5 contas criadas no mesmo dia, tá? Utilize sempre os dados móveis para criar as contas e terminou de criar uma conta, você já ativa o modo avião e depois desativa de novo. Dessa forma, ele vai reconectar na rede e obter um novo endereço de IP. E fazer isso depois de 1h30, pessoal. Depois disso, basta comprar outro número e criar uma nova conta e repetir esse processo, aplicando uma contingência de API privada. Para evitar o cruzamento de dados de uma conta com outras, você pode dividi-la em lotes. Quanto mais dividi-las, menor será o impacto que elas podem sofrer. Separe-as por APIs privadas. Para melhor entendimento, imagine que temos 100 contas. Você vai pegar 10 contas e criar uma API privada para cada uma dessas 10 contas, totalizando 10 APIs. API, para quem não sabe, é um canal de comunicação entre as suas contas e o Telegram. Depois que tiver as APIs criadas, você vai no robô e vincula cada API a 10 contas. Pronto, dessa forma, você já tem um ponto de diferença entre os lotes de contas. Já vai ser mais difícil do Telegram perceber que essas contas são da mesma pessoa. Outra medida de contingência é separar esses lotes de contas em tarefas separadas e não iniciar elas de forma simultânea. Vou explicar melhor. Se você está extraindo do grupo X e adicionando no grupo Y, você não usa todas as contas nessa tarefa. Quanto mais dividi-las, é melhor para você. Após a tarefa finalizar ou pausar, você pode iniciar a outra, de preferência, sempre que possível, usando os dados móveis. Eu sei que para muitos é difícil usar os dados móveis no computador, pois pode ficar caro. Porém, use o máximo de medidas de contingência que você puder. Contingência de IPs nível hard. Para quem quer se aprofundar em contingência de IP, vou continuar explicando aqui. O fato das contas estarem no mesmo IP não é motivo delas serem banidas, pois o Telegram não pode marcar um IP, pois dessa forma ele poderia afetar outras pessoas que utilizam o mesmo IP. Porém, é um dos pontos de ligação que fazem ele cruzar as informações. Então, para contornar esse problema, podemos rotear a internet do celular, usando os dados móveis quando for iniciar uma tarefa no robô. Assim que essa tarefa terminar ou atingir o limite diário, você pode ativar o modo avião do celular e depois desativar. Dessa forma, ele vai reconectar na rede e obter um novo IP. Depois é só rotear novamente e iniciar uma nova tarefa. Outra forma de revezar os IPs nas contas é fazendo a utilização de proxy. Na versão 3.6 do robô, já possui suporte do proxy. O proxy é um serviço que age como um intermediário entre o usuário e a internet. Recebe e repassa todas as requisições que você está acessando. Em outras palavras, ele vai camuflar o seu IP e acessar através do IP do servidor do proxy. Para usar um servidor de proxy, você precisa adquirir uma lista de proxy paga. É claro que isso tudo gera um custo elevado. A forma mais barata ainda é utilizar os dados móveis.
mas isso tudo depende do seu faturamento e ticket do produto. Proxy também te dá a oportunidade de trabalhar com contas de fora do país. Por exemplo, se você estiver adicionando membros de outros países no seu grupo e quiser utilizar contas com números internacionais, basta você colocar uma lista de proxy dos Estados Unidos, por exemplo. O mesmo vale para você brasileiro que mora no exterior e quer usar contas do Brasil. Basta utilizar uma lista de proxy brasileira. Achou muito trabalhoso? Essa é uma estrutura que um big player utiliza, independente de qual rede ele está anunciando. Se você tiver esse entendimento e domínio, você estará muito à frente dos seus concorrentes e seus resultados não ficarão estagnados ou limitados, pois você sempre estará trabalhando com contingência e escala e seu serviço não ficará parado. Falando especificamente em vendas no Telegram, de forma resumida de tudo que eu falei, você precisa continuar sempre estudando e tendo total clareza do momento exato, saber a hora certa de isolar um grupo que esteja ruim e prejudicando suas contas, saber que é melhor qualidade dos leads ao invés da quantidade. Por isso, teste vários públicos, não aposte suas fichas em um único grupo. Tenha o máximo de contingência que conseguir. Dividir as contas em APIs privadas não irá te custar nada. Dividir o seu grupo em 2 ou mais também não vai te custar nada. Aumentar o intervalo das adições também não. Se planejar para iniciar uma tarefa por vez ou, pelo menos, utilizar tarefas separadas com grupos distintos também é gratuito. Com exceção da contingência do IP, tudo pode ser executado com calma e de forma gratuita. Portanto, você não deve criar desculpas e objeções que te farão desistir. Pessoal, era isso que eu queria tratar na aula com vocês, nessa aula que a gente preparou especificamente sobre essa questão dos banimentos, dos grupos, das contas tomarem flood. O que eu quero que vocês entendam com essa aula é que faz parte do jogo, que você pode fazer, não desanimar, você criar as medidas de contingência, cria vários grupos, tem as diversas contas separadas por lotes e se por acaso um grupo parar, você já tem outro. Se um lote de contas ser prejudicado, ser punido, você já tem outro lote para colocar no lugar desse que ficou parado. Enfim, pessoal, vai criando as suas medidas, use a sua criatividade para estar fazendo a captação dos leads, tá bom? Bom, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Valeu!